fez, é fácil lá mexer no cabelo. A mania de ficar mexendo no cabelo. Acho que todo mundo tem, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Além dos Cílios. Hoje é nosso primeiro episódio. Eu trouxe uma convidada assim, maravilhosa, incrível. Vou ler para vocês o resuminho sobre ela aqui. Ela é mãe de 2, casada com o Cleison, empresária beauty, formou mais de 70 alunas atuantes, tá? De extensão de cílios, filha do coração da Dona Edir e uma pessoa de um coração enorme que ama ajudar as pessoas. Marina Reis. Gente, muito obrigado. Quero agradecer o convite e já começar assim me emocionando. Eu espero que vocês vão se emocionar também, porque não, eu já comecei a querer chorar. Peraí, vamos começar de novo. Peraí. É um prazer estar aqui, principalmente ser a primeira convidada. Espero que vocês me conheçam um pouquinho mais de perto e vai ser sucesso. Espero voltar mais vezes. Com certeza. E para começar, vou falar para vocês o nosso tema, que é além do profissional. Vocês vão conhecer um pouquinho da vida da Marina. Também a gente vai falar também sobre a profissão, tá? Mas a gente vai aprofundar para vocês conhecerem quem que é essa pessoa, quem que é esse ser humano incrível, tá bom? Marina, conta pra gente como que era a sua vida antes de você entrar para a área de extensão de cílios. Vamos voltar lá na Marina, lá na infância, pode ser? Claro. Então, assim, a minha vida sempre foi repleta de desafios. Olha, eu vou chorar, gente. Desde quando eu nasci. Então, talvez por isso que eu gosto sempre de sair da zona de conforto, gosto de buscar coisas diferentes. Então, eu levava uma vida tranquila como todo mundo. Sempre fui uma menina autêntica, arteira, cheia de energia. E esses desafios nunca fizeram o meu brilho sumir. Talvez porque eu tive a ajuda, né, da minha tia, como começou aí na história falando, né? Pra quem não sabe, ela me adotou com 13 dias de vida e ela fez tudo ser muito simples. Talvez as pessoas que veem aí a minha trajetória falam assim, nossa, foi sorte, é tão mais fácil para ela, mas talvez porque eu também tive uma referência e eu me apego muito a isso, entendeu? Então, por isso que pode ser, quando você vê que é fácil algo para alguém, às vezes não é fácil, é porque de tanto ela passar por aquilo, né, vivenciar e aprender, a gente leva com mais leveza. Então eu fui uma criança muito feliz, a minha tia, tipo, supriu todas as minhas necessidades. Se eu falar, lógico que ninguém substitui ninguém substitui uma mãe ou um pai. Eu tive minha mãe super presente na minha vida, maravilhosa, até meus 10 anos. Ela sempre teve uma convivência muito boa com a minha tia, mas não vou falar que substituiu. Lógico que eu quando criança, devo ter pensado, penso hoje em dia algumas vezes, como teria sido. Mas tô falando que ela supriu a necessidade, tipo assim, que eu não cheguei a sentir falta daquele sentimento. Entendeu? Eu falo assim, nossa, era só como seria diferente, né? Como teria sido. Mas cresci, minha adolescência foi conturbada, que eu sempre fui, tipo assim, muito teimosa. Sempre fui, tipo assim, impulsiva, achando que era a dona da razão. Então, tipo assim, hoje eu aprendo mais a lidar com isso, mas sempre fui assim. Tem um lado positivo, desculpa te interromper. Né? É só para as pessoas saberem. Sim. Se você falou que a sua mãe conviveu com você até os 10 anos, Sim. né? Você só explica assim brevemente para as pessoas entenderem o porquê que foi sua tia que criou, no caso, a tia Edir. Minha mãe não é que ela me abandonou nem nada, é porque ela tinha um problema mental, esquizofrenia, então não é que ela não tinha condições nem financeiras ou outros motivos. Pelo contrário, eu era muito amada por ela. Nossa Senhora, eu só tenho momentos bons. Então, assim, ela me levava como se fosse um troféu. Então, eu só tenho memórias boas. As pessoas, quando falam dela pra mim, é só coisa boa. Então, acho por isso que me preencheu muito. Sim. Então, tipo assim, Duas mães, gente, que isso, maravilhoso. É um privilégio. Eu tive, tipo, uma base muito boa. Apesar dos conflitos e tudo mais, acho que minha tia soube... Como é que eu vou te falar? Jogo de cintura, sim, né? Pode ser que na minha adolescência, igual eu te falei, que eu sempre fui muito impulsiva, às vezes era um pouco mais rebelde, aquilo ali meio que ficava confuso na minha cabeça. Mas com a maturidade, olhando com os olhos de hoje em dia, eu olho que, tipo assim, eu fui muito privilegiada. Então, assim, eu tive 2 mães, eu sempre fui muito amada. Então, assim, na minha adolescência, eu já comecei a entrar aí nessa fase de beleza, né? Então, um autocuidado maior. Então, conheci a Marina nessa fase, detalhe, tá? E eu amava passar, assim, ó, quilos de rímel. Nossa Senhora! E o que acontece? Isso de cílios veio daí, por quê? Eu passava esses cílios e chamava atenção e as minhas amigas pediam pra eu maquiar elas, pediam pra eu fazer esses cílios. Eu já trabalhei no salão com cabelo e tudo mais, com a beleza.
Só que Nós na vamos caçar uma época, fotinha pra colocar sim, aqui. só que Aham. na época, eu não tinha essa mentalidade de empreender. Eu acho que ainda era pouco falado. Eu acho que era uma coisa mais impossível. Não é que impossível, era longe, era distante. Então, assim, eu não tinha uma cabeça ali para pensar nisso no momento. Quando é que veio isso? Quando eu fiquei mais ali por meados de 19, 20 anos e eu precisava trabalhar. Tive outras experiências, mas a minha primeira experiência mesmo com carteira assinada foi numa loja aqui em Patos e eu fui chamada para ser subgerente com 3 meses. Eu sempre gostei tipo, de dar além do que me pediam. Eu mexia no setor de brincos ali e eu era perfeccionista e eu aproveitava o máximo de tempo que eu tinha Era, ali para gente, passar, era. Né? né? Até parece que não é. Era. Até E hoje. aí, o que que acontece? Eu engravidei, fiquei, tipo, assustada, sempre quis, tipo assim, meus filhos não foram planejados, mas sempre foram desejados. Uhum. Sempre tive essa vontade de ser mãe, só que me pegou de surpresa. Mesmo que você planeje, se acontecer alguma coisa ali, tipo, você descobriu hoje, se planejando, descobre hoje, é uma surpresa, porque É. muda completamente sua vida. Então, na hora que eu soube dessa notícia, é até um gancho pra gente falar sobre como que surgiu Sim. Que é a essa, próxima pergunta. O sim, que te motivou a buscar essa profissão? Então a gente já vai dar o gancho nessa sim, o pergunta. que me motivou? Eu lembro que eu ganhava um salário assim razoável, né, pro meu primeiro Aham. trabalho com carteira assinada, principalmente que eu, com 3 meses fui chamada para ser subgerente, só que eu já dividia as contas com meu marido, já tinha casa e tinha um filho. Então acaba que aquele valor aumentaria com mais um filho. Uhum. Então, eu teria que deixar o Vitor com alguém. Então, eu já comecei a pensar como que ia ser a logística. Dei a oportunidade de voltar, né? Quando eu ganhei o Vitor, pensei, e agora, será que compensa? Não É que o porque trabalho não com duas compensava, crianças, sim, né? mas a logística, tanto do local onde eu morava, pro local onde eu trabalhava, os gastos e tudo mais. Às vezes eu estava, assim, pagando para trabalhar. E às vezes não era tão E não compensativo. teria a presença dos filhos, às vezes a Sim. diferença é Então, tipo assim, pouca. então não ia valer o valor, Uhum. entendeu? Porque vamos supor, hoje, lógico que a gente às vezes não consegue conciliar tão bem, que a gente vai falar sobre isso, né? Falar um pouco Uhum. mais real. Mas assim, para valer a pena, pelo menos você tem que dar uma qualidade de vida, pelo menos, boa pelo valor e a falta de presença enquanto você tá fora. O que você tá trazendo, né, Claro. para casa que realmente vale? Então, eu vi que realmente não compensava. Conversei com os donos e falei que por conta disso mesmo. E aí eu peguei todo o meu dinheiro, todo. Era acerto, era férias, era tudo. E eu falei assim, vou investir. Na verdade, não tinha férias, porque eu tirei férias na licença maternidade. Uhum. Acho que era férias, não. É aquele negócio que você recebe 3 meses. Auxílio-maternidade e depois você juntou o Isso. seguro-desemprego. Eu peguei o seguro-desemprego, FGTS, tudo isso. Uhum. Peguei e falei assim, vou investir num curso. E fui procurar o que eu ia querer fazer. Eu já tinha essa vontade de fazer extensão de cílios, só que no momento eu não vi ali uma condição financeira que eu pudesse fazer. Apesar que, tipo assim, minha tia sempre me ajudou, meu marido tudo sempre apoiou. Só que ainda não era uma coisa ardente dentro E de mim. detalhe que isso é o quê? Uns 6 anos atrás? Isso. Isso não era comum, extensão de Não. cílios na nossa cidade. Era raro você ver alguém com extensão de cílios, Acho né? que tinha umas 3 profissionais Era assim bem que difícil. eram renomadas, mesmo que já ouvia falar, É. entendeu? Enfim. E aí começou a arder no meu coração a partir desse momento que eu senti necessidade, entendeu? A necessidade de empreender, a necessidade de colocar as De minhas mudar de ideias em vida. prática. Por exemplo, eu acho que eu não seja tão boa ainda em delegar funções, entendeu? Falar assim, chegar ali e ter que mandar em alguém. Uhum. Mas nessa oportunidade eu vi que eu tinha um grande potencial de colocar minhas ideias, colocar minha personalidade, ser eu mesma e Uhum. buscar colocar esses sonhos em prática. E aí foi quando eu procurei o curso de extensão de cílios e eu lembro na época que eu queria também algo diferente, que eu tenho Aham. isso. Eu falei, gente, mas algo diferente, tá? Extensão de cílios, o que eu vou fazer de diferente? E eu lembro que tinha o Isso Lash é certo, Lifting. desse pensamento em tudo que você fizer na sua vida. O Sim. que eu vou fazer de diferente aqui, nessa Sim, área, né? sim. Porque tem gente que acha que o mercado está saturado. Está saturado para quem não pensa diferente. E empreender é Não uma pensa verdadeira exatamente. montanha-russa, que realmente te traz desafios, mas esses desafios depois é recompensador, tanto pessoal quanto profissional, né? Uhum. Enfim, eu
recapitulando, porque o TDAH é muito grande aqui, onde que eu parei. Que você foi procurar pra fazer o Isso, curso. e aí eu vi sobre o curso de Lash Lift Brow Lamination. Uhum. Não, Lash Lift, Brow Lamination não, Lash Lift. Uhum. E aí eu lembro que eu olhei e falei, gente, que interessante, né? Curva, tinge os cílios, hidrata. Pra mim, aquilo ali eu não tinha visto. Eu já tinha visto falar sobre extensão de cílios, mas Lash Lift não. Eu falei, vou fazer também. Aí, primeiro, eu tinha feito não de extensão de cílios, eu fiz de sobrancelha. Uhum. Gostei, mas eu acho que não foi algo que, tipo assim, sabe, encheu meus olhos. Eu não dei continuidade, fiz alguns atendimentos ali ou outro, mas coloquei em prática pra antes eu desistir. Uhum. Fiz o de sobrancelha, depois de sobrancelha eu fiz de limpeza de pele, fiz de extensão de cílios e fiz o de lash lifting. Todos eu cheguei ali, todo o dinheiro que eu tinha investido, tanto em material e tudo. Eu tive a oportunidade de começar no salão da minha sogra. Lá eu coloquei em prática e vi o que realmente ardia lá dentro de mim, tipo, queimava, tipo, nossa, Marina, é isso aqui. Uhum. Então, eu fiquei muito na limpeza de pele e na extensão de cílios. A sobrancelha eu fazia uma ali e outra aqui, mas não era o meu foco. Uhum. E aí depois eu comecei bastante na limpeza de pele, porque eu tinha uma dificuldade muito grande na extensão de cílios. Por exemplo, que é uma das perguntas também que a gente recebeu, Uhum. o que foi desafiador para você, né, no início? O isolamento e o tempo. Sim, que a próxima pergunta é essa. Algum desafio significativo que você enfrentou no início? Sim, então eu vou ser bem aberta aqui com vocês. O isolamento pra mim era terrível. Além do isolamento, tipo, o tempo. Eu ficava muito tempo. Uhum. Então, aquilo ali, eu não tinha muitas referências, não tinha muita gente iniciante que eu via. Não tinha mais, eram os profissionais que eu via como referência. E um detalhe é que as pessoas não falam, hoje em dia até que falam, né, do início, mas que é difícil. Antigamente ninguém falava, tudo parecia ser fácil. Nossa, que cílios perfeito, que isolamento perfeito. E a gente pensava, qual que é o problema? Sim, Por que eu não consigo? Até porque eram poucas as pessoas que tinham coragem de começar coisas novas, né? Igual eu falei, de empreender. Então eu só tinha essa referência das melhores. Então eu olhava ali as melhores e falava assim, não, faz ali em 2 horas, faz ali em 1h30, eu tô fazendo em 7, que eu já fiz cílios em 7 horas, 6 horas, 5 horas. Falava assim, não, o problema é comigo. E aí eu comecei, eu também não gosto de desistir. E eu falei assim, quer saber? Eu não vou desistir de empreender. A limpeza de pele me demanda menos tempo, eu amava fazer mesmo. Então eu me dediquei um pouco mais. Sim. Só que aí, depois de um tempo, eu fui estudando mais, eu fui vendo os resultados, eu fui me apaixonando. Então, assim, um conselho que eu daria... Deu uma segunda chance, né? Sim, eu dei uma segunda chance. Eu aceitei o processo. Seria um conselho muito bom, tipo assim, você aceitar o processo. Essa frase é incrível, né, aceite o processo. Tipo assim, no caminho, me construiu confiança em mim. Então, assim, o que eu não tinha de confiança no início, e outra coisa, pra ser bem real, eu não tive a opção de desistir. Eu tinha investido todo o meu dinheiro. Então, assim, às vezes, você tem alguém que vai te ajudar com uma maca. Minha sogra me ajudou com a maca de massagem. Às vezes, você vai ter alguém pra te ajudar no curso, o valor de tudo mais. E mesmo assim, você desiste. E porque você vai pensar assim, eu tenho que ter a melhor maca, eu tenho que ter o melhor estúdio, eu tenho que ter melhor isso aqui pra continuar. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão passando muito isso. Já quer passar pra fase final, né? E só se tá se falando de glamour e, tipo, de ser bem sucedido. Mas pra você chegar lá, o que tem? Entendeu? Isso aí vai ser espontâneo, vai ser leve, vai vir com o tempo. Então, assim, eu comecei nas condições que eu tinha. Lógico que eu tive alguns privilégios, eu não vou falar que eu não tive, claro que eu tive, né? Tive a oportunidade de começar no salão da minha sogra. Depois eu comecei a estudar um pouquinho mais e melhorei na extensão de cílios, dediquei um pouco mais. Aí veio a pandemia, juntamente com um monte de problemas psicológicos, ansiedade, tudo, medo. E aí, depois da pandemia, eu retornei, até porque a Ana vivia falando na minha cabeça, Marina, foi que volta. um ano e pouquinho parada? Foi. Porque que acontece? Eu fiz o curso um pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer. Foi bem na época que você voltou a focar. Sim. Né? A gente começou a focar na mesma época. E começou a pandemia depois de 2 meses que eu comecei e a Marina decidiu dar uma pausa. Sim. Devido a isso que ela falou, né? Muita Sim. crise de ansiedade, Eu não vou falar pra vocês que eu não passei por isso, porque o início, igual ela falou, exige muita comparação. A gente fica vendo essas coisas perfeitas na internet, a gente pensa, poxa, por que comigo não? Por que comigo é diferente? A gente se cobra muito.
cliente fica te apressando, porque no início você gasta 4, 5, 6 horas. Sim. Cliente aí, tá acabando, e começa a balançar a perna. E a gente fica ansiosa. Ai, meu Deus, ai, o que eu faço? Então, e a Marina fazia cílios comigo, ela fazia pra mim, me divulgava. Eu tive tanta cliente graças à Marina, por muita indicação dela. Te agradeço muito Não, por que isso, isso, no mas meu também início. Ela foi assim, no seu trabalho, nossa, você dedicava, lógico. E toda vez que ela ia fazer extensão de cílios, eu falava, Marina, volta. Não, ela não aguentava nem que falava. Não, eu criei um bloqueio dentro de mim. Então, eu acho que isso hoje até eu uso ao meu favor. Porque eu sei o que eu passei, o que eram os meus medos. Eu achava, tipo assim, acho que juntou tudo. Tanto pessoal quanto profissional. Então, eu acho que um planejamento, ter alguém ali como referência, igual hoje em dia tem várias pessoas que iniciam. Então, assim, as histórias que eu escuto nos meus cursos, o que eu passo, eu acho que elas sentem muito em casa por isso, porque elas sabem que não é só com elas. Por exemplo, eu achava que meus cílios não durava, eu não entendia porque que ele grudava, era muito confuso esse trem, tipo, de mapping, de espessura, de tamanho de cílios, era muita informação. Hoje tem muita informação gratuita, tanto na internet, quanto qualquer pessoa que você for conversar na área, ela vai te dar um conhecimento. Antigamente não tinha essa troca. Não é que não tinha, era pouco falado e tinha poucas pessoas da cidade para proporcionar isso. Tinha pouco conteúdo na internet. Pouco conteúdo, então, tipo, e os conteúdos que era muito complexo pra gente que era iniciante, antigamente era só o clássico. Então a gente tinha um público muito reduzido, era só para quem queria algo mais delicado. Então, às vezes, ali para você também conquistar um público era mais difícil, porque alguém que queria um volume maior era só com o russo. Ou era o russo ou era o russo ou era o clássico. Hoje em dia, graças a Deus, tem os fios tecnológicos, então quem já inicia já consegue entregar e expandir uma captação de cliente muito grande, você consegue pegar todo tipo de cliente, todo tipo de gosto. Então, não que hoje seja mais fácil, mas hoje em dia as coisas são mais expostas. E só que às vezes as pessoas têm que ver como expõe, entendeu? Igual, por exemplo, muita gente às vezes vai ver a minha história, só que não conhece lá atrás. Vai ver a Marina hoje? Sim, não sabe tipo, é sorte, mas eu comecei como todo mundo, igual, por exemplo, tem uma pergunta aí sobre por que eu parei de mexer com a internet, né? Eu acho uma pauta muito boa para falar. E falou, e outra pergunta também, o que impactou isso tanto na minha vida pessoal como profissional? Realmente me ajudou. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, pra Marina foi sorte porque ela conhecia muita gente. Mas eu comecei com 0 seguidores igual todo mundo. Só que às vezes, por exemplo, tem pessoas que não estão dispostas a colocar a cara ali em jogo. Eu estive, então eu não vejo como sorte, entendeu? Então, assim, eu batalhei, tive muitas críticas. Nossa, tinha gente que viu fazer esse abrir a porta e fazer, tá aí até agora, tá tipo 7 horas aí, não sei o que e tal, nossa, mas tem que ter paciência. Eu acho que era paciência, porque eu queria muito que acontecesse, entendeu? Então, assim, eu não tive, igual eu te falei, a opção de desistir, então isso também me motivou muito. Porque eu sabia que eu tinha que fazer aquilo ali acontecer. Talvez se eu tivesse desistido ali atrás, eu nunca ia imaginar onde eu tô hoje. Assim, eu já imaginei lá atrás, mas eu acho que eu estou melhor do que eu consegui imaginar. Então, isso pra mim é gratificante. A próxima pergunta é: como que surgiu a ideia de você ensinar cursos para iniciante? Então, minha primeira aluna, ela nem mora mais aqui, ela mora fora. Ela chama Stephanie. E eu lembro Você tinha quanto tempo de profissão, só para as meninas? Eu acho que eu tinha, né? Tipo, um ano e pouco. Tipo assim, foi bem no início. E eu acho que tinha poucas as pessoas que ministravam cursos. Tinha, só que as grandonas. E não sei se era a minha comunicação, se era a confiança que eu passava. Não sei te explicar. Começaram a me perguntar. E aí a Stephanie falou, Marina, vamos e tudo mais. E eu insegura, pensando assim, gente... Ela falou, quanto você tem? Eu falei, nossa, não, peraí. Eu falei pra ela, eu posso te ajudar. Eu nem pensei assim, em ministrar um curso, eu ia ajudar ela com o que eu sabia. Falei assim, não, eu posso te ajudar, não sei o que e tal. Você não sentia que tinha capacidade, talvez? Insegurança. Tipo assim, eu ainda tinha coisas que eu achava que eu tinha que... Melhorar, que tá 100%, melhorar. Né? A gente tem essa mania. Porque eu acho que às vezes eu precisava me preparar para. Lógico que eu tinha já ia ajudar ela, mas eu acho que tinha coisas que poderiam beneficiar mais, eu estudar mais, eu realmente me preparar para dar um curso, entendeu? E aí, ela insistindo tanto, eu falei assim: você me dá, não lembro exatamente, acho que um mês. Ela falou: dou. Fui, planejei minha apostila, fiz ela assim.
do início ao final. Pesquisei, estudei e realmente fui de cabeça. Aí eu me senti segura. Senti segura de olhar ali e falar assim, agora sim, tudo tá mais claro na minha cabeça. Eu vou realmente, se surgir alguma dúvida, se ela precisar de alguma coisa, alguma intercorrência, se eu ver que tem realmente algo que ela vai me perguntar, eu vou saber explicar a ela. Lógico que vai ter outras coisas, o mundo está sempre em constante mudança, até para quem deseja ministrar curso também não pega só isso também, não. Eu cheguei e falei assim, agora eu vou. Aí ela foi, entrou em contato comigo, eu ministrei o primeiro curso, amei, achei a coisa... Se foi encontrou. Super... Não, eu olhei aquilo ali e falei assim, não é possível. Falei, amei, foi leve, tipo assim, eu fui tipo, eu falei, olha, eu vou entregar o que dá certo pra mim. E aí eu vi que tava dando certo quando realmente eu comecei a ver os resultados, eu tava ali sempre dando assistência, eu adorava ver a evolução e eu me senti muito útil. Então, tipo assim, isso é uma coisa também muito lá da minha infância, eu amava poder ajudar as pessoas, de sentir útil, parece que me preenchia, eu preenchia elas e elas me preenchiam. Então aquilo ali foi assim, mágico, foi uma virada de chave, eu olhei e falei, entendi. Stephanie, você faz parte desse início dela. Faz Graças parte. a você insistir. E ela falou assim, vamos... E aí depois eu fiz tipo uma propagandazinha, tipo escritazinha assim no Canva mesmo e tudo mais. E comecei a divulgar. Aí me deu mais confiança. Aí eu lembro que aí foram outras. Mas assim, aí logo ela foi a minha primeira, entrou a pandemia. Aí eu parei. Ela foi a minha primeira. Aí depois vieram outras, que é um caso muito bacana, que foi quando eu comecei a voltar a atender lá no estúdio onde você atendia, que eu comecei a trabalhar com a Ana. Aí a Marina começou realmente a atender comigo, a gente, nesse momento, tava grávida, sim, né? Fiquei de licença, quando voltei, falei, gente, era a Marina e a Bárbara, sim. Vamos juntar, vamos ser sócios, que a gente tinha a mesma mentalidade de crescer. E apareceu muita gente perguntando até pra você, tem espaço aí, tem lugar pra mim, pra me atender. E a Marina, vamos pra um lugar maior? Eu falei, bora. Sim. E a partir daí que começou a nossa parceria, até pouco tempo atrás. Depois a gente explica isso pra vocês. Mas aí, pegando esse gancho sobre cursos, só pra lembrar que quando eu voltei, aí eu lembro que eu voltei com as minhas clientes e tudo mais. Uma das dicas que eu falo pra vocês, eu peguei muito a modelo, entendeu? Pra mostrar o meu trabalho, pra divulgar, pra estar ali. Eu tentei captar clientes de uma forma e não tá dando certo. Então, não é porque você tentou de uma forma que, nossa, eu vou desistir. Acho que você tem que olhar de outras percepções e tentando. Uma hora você vai achar, se encontrar, entendeu? Então, assim, é testar, é se reinventar, passar por cima dos seus medos, que nem a gente tá passando. Então, tipo assim, acho que é um recomeço tanto pra você quanto pra mim. Então, você... Por que você vai pegar ali uma vontade de pensar assim, não, peraí, deixa eu apagar ela, acho que é porque não tá dando certo. Não, peraí, deixa eu ver o que pode dar certo, o que eu posso aproveitar disso aqui, o que eu posso me reinventar. Às vezes o percurso tá indo ali, o que eu posso aproveitar e fazer de uma forma mais leve, entendeu? Só que as pessoas às vezes não procuram ter essa sabedoria de ter um discernimento melhor para resolver as coisas, né? Uma outra dica que eu tenho para compartilhar com vocês e acho super útil e que vai ajudar, e vocês vão ver a diferença, quem colocar em prática me conta.